bem-vindas a mais um programa No Salto, o programa que dá voz à mulher brasileira nos Estados Unidos. Hoje, o nosso tema é saúde integral da mulher. Nós vamos falar sobre corpo, mente. Vamos falar também sobre como cuidar da saúde física e emocional, mesmo com a rotina corrida. E como manter a autoestima e bem-estar, especialmente em fases de transição, como a menopausa. Apresento para vocês mais um episódio do programa No Salto. Para nos ajudar, temos duas convidadas incríveis. Rose Martins, psicanalista, especialista em saúde mental da mulher, que ajuda mulheres a se reconectar com a sua autoestima e equilíbrio emocional. E a Ana Paula Facundo, esteticista e pesquisadora que integra estética, ciência e saúde integrativa, com projetos voltados para menopausa, autoestima e bem-estar físico e mental. Bem, sejam bem-vindas. É um prazer imenso para nós do No Salto receber duas mulheres com tantas formações, com tanta experiência. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem ao nosso público, dissessem quem são vocês, quando vocês não estão ali atuando profissionalmente, o que é que vocês gostam de fazer, pode falar da família, como vocês quiserem. Bem, me chamo Rose, como você falou, né? Sou psicanalista, mas sou mãe, sou esposa, sou casada há 21 anos e amo dançar nos bastidores. Eu brinco com meu filho, quando eu tô ali naquele momento com ele, eu coloco música, a gente brinca, a gente dança, e ele faz palhaçada, e a gente dá boas risadas. Trabalho numa cafeteria também, e gosto de ter um momento meu, comigo mesma. Eu acho que isso é muito importante quando a gente tem aquele momento que você tá ali, olhando para você, que você tá ali se percebendo, se ouvindo, percebendo aquilo que foi produtivo, aquilo que não foi. Rose, eu estava lendo sobre você e eu soube que você é assistente social no Brasil. Sim, eu comecei a minha jornada no serviço social. Eu trabalhei com mulheres vítimas de violência doméstica na Casa do Cidadão com uma equipe multidisciplinar que era composta com advogado, médico, assistente social e psicólogo. Trabalhei também numa casa de recuperação para adictos. Trabalhei com homens, porque era separado, né? Homens e mulheres. Trabalhei também um tempo com mulheres. Depois trabalhei num presídio de segurança máxima. Atuei como assistente social. E na casa de recuperação eu fazia atendimento com os adictos. E trabalhei em outras áreas também. Trabalhei numa empresa que prestava serviço para Vale, na área de segurança do trabalho. Entrei como assistente social e acabei como coordenadora, trabalhando com a parte de gestão de segurança. E assim fui desenvolvendo várias áreas, né? E eu gosto muito de trabalhar com identidade, porque nessas esferas eu pude ver que o autoconhecimento ele é fundamental para a gente conseguir gerir a nossa vida de uma forma mais leve, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, em todas as esferas, para que a gente consiga lidar com as adversidades com mais leveza. Maravilha. E Ana Paula Facundo, bem conhecida aqui na comunidade, esteticista renomada, pesquisadora. Conta um pouquinho aí, além de todas essas facetas, o que é que mais a Ana gosta de fazer? Bom, eu sou Ana Paula Facundo, também sou mãe de duas criaturas maravilhosas, Camila e a Júlia, que é a minha vida. Sou casada há 25 anos com o Hugo. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto muito de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de patinar, patinação, adoro viajar, música, e eu adoro karaokê também, gente, eu sou bem animada.
Ah, falar Eu em karaokê é sempre- eu comigo adoro um mesmo, karaokê. tá? Principalmente se for forró. Ih, Meu Deus, eu gosto. adoro. Adoro. Eu me sinto. Outro dia eu tava vendo no Instagram uma amiga minha, Adriana e a Rapaziada. Ih, menina. Bem antigo, essa né? é. A Adriana é cliente dela, ela é advogada em direito digital Sim. e a Adriana é cliente dela. E ela tava lá no evento, que era aniversário da Adriana, e a Adriana lá cantando, no fim da noite eu queria te ver. E eu me lembrando da minha época de adolescente, que essa era uma das músicas mais gostosas e mais fáceis de cantar. Então, Não, com vamos certeza. combinar um videokê em breve, hein? Videokê com dança. certeza. Que Porque aí a legal. gente já faz logo, Adoro. né? Já atende as necessidades de todo mundo. Porque relaxa. Ana, eu sei que você, na parte aí de pesquisadora, você tem um projeto dentro de um tema bem amplo, que é a menopausa, sim. né? Conta assim, fala um pouquinho assim, como é que uma esteticista estuda sobre menopausa? Porque a gente tem a ideia de que a menopausa é uma área que envolve mais a psicologia, a terapia e mais a parte médica. Mas como é essa relação da estética com a menopausa? É bem interessante, né? Bem interessante. A estética, ela entra na questão de você dar o suporte para os sintomas que é gerado pela menopausa. Então, a área da Uau. estética, por exemplo, eu posso suplementar essa cliente, eu posso dar uma orientação para ela em relação a produtos que não contêm, por exemplo, alguns ativos que possam fazer mal para a saúde dela. Né? A gente tem uma cosmética hoje muito avançada, tecnológica, onde eu faço, por exemplo, alguns protocolos que trabalham, por exemplo, nas fibras musculares, nas fibras de colágeno, porque são sintomas de perda, né? Quando você vai envelhecendo, vai chegando à menopausa, tem essa movimentação toda do corpo, são fases que a gente passa. E a cosmética, ela entra aí, nessa parte de protocolos, para cuidar desse corpo, né? E diminuir aí e prevenir, né, o envelhecimento precoce, que a menopausa acelera no período quando ela está mais ativada. Então, biologicamente, a gente ativa bem essas células, né, que estão em degradação e facilita muito o rejuvenescimento, que é essa busca que a gente tem aí dentro da área da estética. Gente, que coisa interessante, É. né? A gente pensar a menopausa do ponto de vista da estética, do Exato. cuidado com o corpo, porque esse cuidado, ele acaba se reverberando na nossa autoestima. Com E certeza. fica muito mais fácil a gente passar pela menopausa se cuidando, porque Exato. assim, é um processo realmente degradante, gente. A gente perde a vontade, pelo menos eu, de fazer muitas coisas. E esse autocuidado, de verdade, é uma delas, porque eu me sinto extremamente cansada com a menopausa. Então, às vezes, eu deixo de fazer coisas que, como a Rose começou falando, né? Para mim, Sim. porque eu estou muito cansada. Então, a estética, você pode agendar um horário com um esteticista, Pode. que ele pode te ajudar a se cuidar melhor. Muito legal. É muito interessante. O organismo em si, ele tem já um instinto de sobrevivência, né? Então, esse corpo, quando ele começa a ter essa percepção de fases, que ele vai perdendo essa força, essa energia, né? Ela é gerada por uma célula que compõe o organismo, né? E essa célula vai sofrendo pequenos traumas. É como se ela estivesse querendo perder as suas forças, né? E quando a gente tem uma alimentação saudável, quando a gente tem um sono reparador, quando a gente tem um tratamento estético, ele traz para nós um aumento muito grande da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, como você tem um descontrole hormonal e você está ali naquele momento maravilhoso, deitada naquela maca, recebendo cuidados, a sua mente viaja e você se sente Bom bem, demais. o bem-estar, ele traz esse conforto e acolhe essa mulher nessa etapa da menopausa, onde ela se sente muito esquecida, né? Ela se sente invisível. Então a gente está ali nesse cuidado, a gente entra com não só o tato, né? Ali a gente tem também um pouco de energia para transmitir, né? Um toque, né? Maravilhoso ali, um tratamento que se encaixa perfeitamente. Gente, que coisa incrível a gente bom. pensar a menopausa desse ponto de vista, né? Exato. Sim. Agora, Rose, a estética tá aí para ajudar nesse processo de aumento da serotonina. Mas nem todas as mulheres ainda ou têm essa consciência ou têm esse acesso à estética. Mas do ponto de vista emocional, né? Assim, que mudanças você percebe com mulheres, principalmente nessa fase da menopausa? Isadora, uma coisa assim que é muito clara, que acontece uma mudança no nosso corpo, enquanto mulher, e acontece uma mudança emocional. Isso. A mulher, ela fica mais triste,
Porque ela vê o corpo dela, né? Mudando. Às vezes É uma aumento barriga de que não tem mais peso. tamanho. E, Né, gente? E parece que nada, ela faz um monte de coisa, parece que nada funciona. É verdade. E aí você vai ficando, né, desanimada, vai ficando mais triste. E emocionalmente você fica mais abalada. Exato. E aí, um segredinho. Às vezes a mulher não tem vontade de comparecer. E deixa o marido libido, de verdade. castigo. A libido vai lá embaixo. A libido A vai lá libido vai lá embaixo. embaixo, as coisas ficam complicadas. Então, o que eu poderia dizer para essa mulher? Bom, como a Ana Paula falou, o exercício físico, ele é fundamental. Né? Para quem gosta Sim, de musculação, sim. excelente. Ah, eu não gosto de musculação, eu gosto de caminhada. Então Sim. faz uma caminhada. Ah, não dá para eu fazer caminhada? Faz dança. Ah, não dá? Como eu posso fazer isso dentro da minha gosto de casa? atividades em Coloca grupo. música. Em casa, começa a dançar, tem aquele momento ali com você. Emocionalmente, como eu posso fazer isso? Ah, hoje eu tô muito nervosa, eu tô muito brava. Quer bater. Ai, dá vontade de pegar aquele telefone e passar aquela mensagem pra fulana de tal, que hoje ela me tirou do sério. Deixa eu te dar uma dica. Pega um caderninho, Começando. faz um diário. Mas não um diário, ah, hoje eu acordei, eu comi. Não. Começa a relatar as suas emoções. Olha, hoje eu tive um dia que eu fiquei emocionalmente exausta. Fulano tiro, parece que sugou todas as minhas energias. Eu me Sim. senti muito triste, com raiva, vontade de voar no pescoço. Que a raiva, ela é um sentimento natural do ser humano, Sim. né? Sim, A sim. raiva, o medo, Sim. todos Sim. esses sentimentos que a gente aprendeu na infância a considerar que isso era ruim. Você não pode ter medo, você não pode ter raiva, da mesma forma que você não tem que se arrumar, você não tem que se... porque você não pode se destacar, né? A pele tá bonita, o corpo tá bonito, então, em algumas famílias, em algumas comunidades, tem muito disso, né? Você não Sim. pode se destacar. Nossa, aí fazer uma sobrancelha, fazer um cabelo, fazer um tratamento estético, às vezes estava aquém da condição financeira, e aí a gente cresce achando que isso é supérfluo, né, Ana? Exato, mas é um autocuidado. O autocuidado ele é autocuidado, importante para você sim. manter a sua mente e seu corpo equilibrado. Né? Como ela falou, o emocional dessa mulher está abalado e ela vai buscar em outros caminhos como que ela vai se enxergar novamente. Ela vai buscar esse eu interior dela, porque ela perdeu a vontade de fazer as coisas, ela se irrita, porque eu vou falar sério com vocês, a gente como é mãe, né, mulher, a gente tem muito mais atributos do que o homem. Multitarefas, A gente tem né? aquela mentalidade que o homem como provedor, e a gente entrando na parte do cuidado com a casa, e você cuida primeiro da casa, você cuida do marido, você cuida do filho, para depois cuidar de você. Né? Então a mulher por muitos anos eu acho que ela foi muito silenciada, ela foi muito na sociedade ela ficou um pouco invisível e não se cuidava disso antigamente. Tem dados de 2002, por exemplo, 2002, quando o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde simplesmente falou que não precisava mais suplementar a mulher, que entrava na menopausa, que não tinha que suplementar com hormônio, não podia fazer reposição hormonal. A partir de então, nós passamos simplesmente 20 anos silenciados. E agora é que está voltando a se falar sobre essa pauta, que está totalmente no auge da sua manifestação. Isso é dado vigente mesmo. Eu tenho um artigo, eu posso enviar para vocês. E é isso que a gente busca, né? Fazer esse equilíbrio e melhorar, né, esse corpo, trazendo para ele a longevidade, complementação. E você falou uma coisa interessante, né, Isadora? Você ter o equilíbrio. Então, o autocuidado e o autoconhecimento, ele é importante Sim. por isso. Porque você vai manter um equilíbrio corpo, mente e espírito. Exato. Porque se tiver desorganizado, Não tudo funciona. vai ficar desorganizado. Então, por isso que é importante você entender as suas emoções, você entender quem você é, você se conhecer. Porque se você se conhece, você sabe como lidar com as adversidades, com as situações inesperadas. Porque você fala, eu me conheço, eu sei até onde eu consigo ir, até onde eu dou conta. Isso eu não dou conta. E outra coisa, você aprender a dizer não. Porque muitas vezes nós falamos sim para muitas coisas e nos anulamos. É verdade. E isso traz uma doença emocional, traz uma angústia. E é interessante, desculpa interromper, mas é interessante você falar que eu fico aqui pensando. Com relação também a essa coisa da estética. Quantas de nós
deixou de fazer uma unha, uma sobrancelha, Achando um que é. facial, porque não tinha dinheiro para Porque comprar, dependia. por exemplo, ou para comprar alguma coisa pro filho. E daí você escolher entre o seu filho e você, né, que é um pouco daquilo que você falou, escolho meu filho. Exato. Sim. E outro dia eu vi uma coisa no Instagram que algumas pessoas criticaram, mas depois eu vi que fazia muito sentido. Uma mãe, né, era um Reels, e ela falava assim: meu filho queria muito ir pra Disney, mas eu realizei o meu sonho indo pra Grécia. E algumas pessoas começaram a criticar. Você tem que realizar primeiro o desejo do seu filho, depois você realiza o seu. Só que o filho dela estava com ela na Grécia. Então, e aí ela justificava um pouco, que eu pensei assim, falei, cara, faz todo sentido. Ela falou, o sonho de ir pra Disney é o sonho do meu filho. É dele. Mas ele tem tempo. Então ele vai ter tempo e vai crescer para realizar o sonho dele. Eu não sei quanto tempo eu ainda voltei para realizar o meu sonho, Isso porque aí. eu deixei muitos sonhos para trás para realizar os outros sonhos de outras pessoas. E hoje o meu filho tem a oportunidade de estar na Grécia comigo. Ou seja, ela proporcionou essa oportunidade do menino estar, não deixou de lado os sonhos dela, com consciência de que o filho dela vai ter que batalhar para conseguir o sonho dele. E eu falei, cara, que mulher, Sim. que mulher. Enquanto a maioria criticava, você tem que realizar o sonho do seu filho em primeiro lugar. E a gente vê muito disso, né? Assim, a psicanálise explica um pouco isso, né? Essas pessoas que criticam, né? No fundo, elas queriam ter essa atitude. Então. E que às vezes elas não têm. Então. Porque, por exemplo, como ela abriu mão do sonho do filho e colocou Sim. o sonho dela. E ela tá certa. Tá. E aí as pessoas começam a criticar. Por quê? Porque às vezes tem aquela pessoa que quer, às vezes, comprar algo, às vezes quer fazer algo Deseja. e deixa de fazer, mas não tem coragem. E aí começa a criticar. Aí a psicanálise explica isso. Porque a psicanálise, ela analisa o que está por trás, né? O que está por trás de uma fala, de uma Exato. atitude, de um sintoma. É isso que a psicanálise faz. Interessante. Agora eu tenho uma pergunta para vocês duas. Ana, você ainda faz atendimento em... Sim, faço. Consultório, que a gente chama? Faço na- em clínica, né? faço na Consultório, clínica de em atendimento estética, no clínico spa. de estética. Você recebe muitas mulheres com depressão, ansiedade, que vão às vezes Não. ali pra desabafar, porque a gente sempre fala, né? Demais. Esteticista tem um pouco de psicóloga. E aí, como é essa coisa? Eu sei que você também é professora de estética, então como é essa orientação para as alunas de estética e para as esteticistas em geral e para você também, de como que deve ser esse acolhimento, essa abordagem? Como é que acontece isso assim na prática? Assim, o que acontece na prática e o que se deve fazer? Então, vou falar primeiramente como professora. Na escola, a gente aprende a fazer uma avaliação, que se chama anamnese, né? Então, a partir do momento, a gente vai colher informações, o histórico daquela paciente, daquela cliente, em relação à qualidade de vida dela, o estilo de vida dela. E a partir de então, a gente vai tomar providências ali com as informações e vai ver qual é o melhor processo, qual é o melhor protocolo, o que vai se encaixar ali, qual é a necessidade dela. E a gente trabalha sempre com a questão da projeção da cronobiologia da cliente. Como assim? O 20 mais, o 30 mais, o 40 mais, o 50 mais, o 60 mais e assim vai. E a gente analisa os sintomas que ela apresenta durante aquele momento ali que a gente está enxergando essa cliente. E às vezes as marcas das linhas de expressão, a tonalidade da pele, a estrutura dessa pele, a textura dessa pele fala mais do que ela. Ou seja, mulheres que fazem consumo de álcool, vocês Exato, conseguem tem identificar. sintomas, Mulheres que têm problema, por exemplo, com automutilação. A gente identifica tudo. Consegue A identificar. dermatillomania é um sintoma, né, compulsivo de se autocutucar, então é bem comum acontecer ela se cutucar quando tem acne. Então a gente fala, meu Deus, ela tem realmente um psicológico. E ali a gente já encaminha para o profissional qualificado, né? A gente cuida ali daquela ferida, a gente cuida ali daquela pele, da reconstrução daquela pele, aquele cuidado que a gente tem ali é fundamental. Porém, dentro desse cuidado que a gente tem com a cliente, né, que ela chega lá, ela também chega com as queixas emocionais dela. A gente atua tanto na parte da estrutura de ensino de como você deve proceder
com os protocolos e oferecer ali um tratamento que possa amenizar um pouco aquela dor, aquele incômodo que ela sente ali, mas também lá na clínica onde eu trabalho, eu avalio como pessoa, como profissional, sempre o emocional também, porque ela chega com essa queixa, que ela tá com a pele flácida, que ela tá com a pele seca, que são muitos sintomas da menopausa. Então a gente vai tratar do sintoma. E uma outra coisa é quando ela começa a falar do seu emocional. Aí a gente vem acompanhada disso. É uma carga que vem acompanhada. Então ela fala, porque hoje eu tô triste, tô chateada, nossa, que... E conta aquele monte de casos assim, bem íntimos, alguns que a gente não consegue nem dar opinião. E eu sempre oriento as meninas assim, olha, vocês não podem dar opinião. É um monólogo. A gente um não acolhimento. troca, é acolher, ouvir. Só por você estar ouvindo, você já está acolhendo, porque ela precisa, às vezes, ir lá na clínica só para bater papo. Isso aí. Só para bater papo, às vezes ela tá perfeita, não tem uma pele linda, um corpo lindo, tá com a saúde em dia. Aí a manutenção, né? A manutenção dessa cliente é importante. Você ouvir e, óbvio, direcionar um tratamento que vai melhorar cada vez mais ali a autoestima dela, mas é combinadinho. A estética com a psicologia, elas andam juntas. Eu não sou psicóloga, mas o que eu faço é o seguinte, a minha orientação direta, eu falo, olha, eu não sou profissional da área da saúde mental, mas seria muito bom você procurar alguém que possa te ajudar com este problema. Você vai se sentir melhor, você vai conseguir dar passos mais importantes, você vai ter um direcionamento. Então, a estética, ela busca isso. Então, na escola, é o ensino, juntamente com a prática, né, clínica e atendendo o cliente personalizado, né, comigo, eu já faço essa questão aí unificada. Então, é assim que eu funciono. Muito interessante, abordagem, né? mais prática. Agora, Rose, hoje tem crescido assustadoramente a quantidade de mulheres com ansiedade, depressão e até com pensamentos suicidas, né? Sim. Assim, tem crescido muita quantidade de mulheres que pensaram em algum momento ou compartilharam com alguém em algum momento o desejo de, né, desistir. Vamos falar assim, porque o YouTube ele pode cortar se a gente falar de desistir. Quais são os sinais de alerta que uma pessoa comum, como eu, como a Ana, que está lá na clínica, ou eu que estou nos atendimentos, né, de negócio, nos cafés, qual é o sinal de alerta que a gente tem que ficar atento? Então, Isadora, geralmente quando a mulher está passando por uma situação assim, ela começa a dar os sinais, ela começa a falar, eu tô muito triste, que vontade de morrer, que vontade de tirar minha vida. E às vezes, nós ouvimos, né, as pessoas ouvem falar que nada, quem quer morrer, morre. Quem quer, né, tirar sua própria vida, já faz, não fica falando. Tá. Mas na verdade isso não acontece. Ela começa a expressar, a falar. Eu não quero mais viver, se eu pudesse, eu pegava as minhas coisas e ia embora, dava um fim em tudo. Então, esses são os sinais de alerta. Quando a pessoa começa a falar que quer dar um fim, que quer parar, que está muito triste, você tem que ficar atenta, você tem que procurar encaminhar essa mulher ou para uma rede de apoio, ou para uma terapia, ou se ela não tem condições de estar indo buscando esses caminhos, começar a conversar para ela se ela tem amigos, como que é o círculo social dela. Porque, como a Ana Paula falou, às vezes a pessoa procura também a estética e esses cuidados físicos, assim, porque ela quer ser ouvida. Ela só quer a escuta. Ela, às vezes, não quer nem que ninguém fale nada. Exato. Mas ela tem a necessidade de falar. E quando ela vai para um ambiente de estética, onde tem alguém ali mexendo nos seus pés, dando a massagem e ela tá ali falando... aquilo é uma terapia para ela. É libertador. É libertador. Sai leve. Porque ela tem alguém ali tocando, né, dando uma massagem, tocando nos seus pés, que às vezes também existe uma concentração ali de dor física. Sim. E ela começa a falar. Tudo que ela às vezes gostaria de falar em casa e que ela às vezes não tem essa oportunidade, ou às vezes com os pais, ou com o marido, ou no local de trabalho, ela começa a falar ali naquele local que ela está. Às vezes naquele cuidado ali.
Então, isso é muito importante, essa questão também da estética e essa questão de você realmente parar e escutar o que aquela pessoa está ali falando no seu ciclo social ali, sim, em casa, porque a questão da mutilação também é uma coisa que está crescendo muito. Demais. Arranca porque cabelo. O que é a mutilação? A pessoa tem uma dor ali e ela precisa aliviar aquela dor. E como ela vai aliviar a dor? Ela vai começar a se cortar. E ela vai esconder, porque ela não quer que ninguém veja. E ela vai começar a aliviar, só que ela tem uma dor emocional ali. Mas assim, não entrando muito nisso, porque não é, né, assim, a gente não vai adentrar. Mas, sim, por exemplo, ela se corta. Ali não tem uma dor? Tem é uma dor para substituir outra dor? Outra dor, justamente. Nossa. É uma dor física, porque ela tem uma dor emocional, ela tá sentindo aquela dor emocional, e ela precisa aliviar aquela dor. Só que aonde é o local certo para ela aliviar? Na terapia. Só que ela não está ali na terapia. Aí ela começa a aliviar fisicamente essa dor. Sentindo uma dor física. Alguns anos atrás, eu fiz uma checagem, não foi uma pesquisa, mas foi uma checagem através de um grupo que eu tinha, bem período de pandemia. E eu descobri que na nossa comunidade brasileira, aqui em Massachusetts, há muitas mulheres alcoólatras que não se dão conta que elas são alcoólatras. Porque você que é assistente social, da área de saúde, deve saber que o alcoolismo, ele tem fases. Então tem o alcoólatra, que é aquele alcoólatra funcional, que toma todo dia uma garrafinha pequena de Corona, aquela Corona Baby, sei lá, Corona pequenininha. Sei. Que é para relaxar, e aquilo vai virando um hábito. Então, o que configura o vício é o hábito. E muitas mulheres aqui, sobretudo mulheres que trabalham, pelo menos desse grupo, na limpeza, que tem problemas no relacionamento e que são muito solitárias, ou que são solteiras, moram em quartos e são solitárias, elas utilizam dessa estratégia como subterfúgio para aplacar aquela dor. Porque o álcool, ele traz um baratinho, né? A pessoa fica meio leve e tal. Então, todos os dias... Eu não bebo não, viu? Eu não gosto de cerveja. Libera tudo. Não gosto de cerveja, eu gosto de um vinhozinho, eu drink. Não bebo. Mas a cerveja, ela traz essa coisa. Acho que o vinho também traz uma leveza, né? E eu identifiquei que muitas mulheres da nossa comunidade tinham essa questão de estarem envolvidas no alcoolismo sem se dar conta que eram alcoólatras, porque acham assim, uma Corona só por dia não faz mal a ninguém. E uma outra coisa que é interessante é que aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em Massachusetts, o índice de suicídios, ele é assustador. Imenso. Aqui é demais. A gente não tem nem ideia de quantos casos são por dia. Mas outro dia eu ouvi dizer que em cidades mais no New England, eu não posso dizer a cidade porque eu não tenho os dados certos, mas eu ouvi dizer que existe uma cidade, não, um estado, que tem uma média de 56 casos de morte diárias entre suicídios e overdoses. E que tem cidades desse estado que a quantidade de uso de heroína é tão forte, tão gritante, que existem já os lugares para colocar as seringas. Sim. Porque eles fazem isso de forma preventiva para evitar até que outras pessoas se contaminem com aquela seringa. Sim. E um outro dado assustador sobre essa questão aí do suicídio é que aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts, qualquer indício mínimo que você dê, que você fale, isso pode te levar a ser internada numa clínica psiquiatra. Outro dia aconteceu a situação com uma cliente minha. O filho dela aprontou na escola e ela simplesmente escreveu para ele uma mensagem, falou: nossa, você me tira do sério, a vontade que eu tenho é de enfiar a minha cabeça no buraco de vergonha. Ela quis usar um termo que a gente usa no Brasil, né? Ai, quero me esconder, não quero nem... Pois o menino mostrou a conselheira dele na escola. A conselheira entendeu que dizer que colocar a cabeça no buraco, ela queria realmente desistir, né? Ela queria dar fim na vida dela, porque enfiar a cabeça no buraco é o quê? Ir para debaixo da terra. Pois ela diz que 5 horas da tarde está ela chegando na casa dela, recebeu uma ligação
da escola, perguntando, a senhora já tá perto da escola? Já tá perto de casa? Ela, sim, já tô chegando. Quando ela chegou, tinha corpo de bombeiro, Uau! ambulância, assistente social, ambulância, corpo de bombeiro, Isso é polícia muito na sério. porta dela, Isso é muito sério. achando que ela estava querendo... E ela tinha uma bebezinha. Se suicidar, né? O menino tinha 13 anos e ela tinha uma bebezinha. E daí ela falou que foi uma confusão. Que aí um órgão que tem aqui ficou ali Em cima dela semanas e semanas e semanas e semanas para ver se realmente a casa dela era limpa, se ela trabalhava, se ela morava com o marido, como é que a filha era cuidada, só porque ela falou que ela tinha vontade de enfiar a cabeça no buraco, porque ela estava com vergonha da atitude do filho, não porque ela queria acabar com a vida dela. E simplesmente aqui, por essa questão de ter tantos casos, eles já ficam super, né, super atentos. Fica Tanto é que altos, quando assim, nós vamos no hospital, eles perguntam como você está se sentindo hoje. Você se sente segura, né? Isso, na sua casa você se sente segura. Então, isso para eles realmente é algo muito, né? importante. É um ambiente, né, que pode desviar, né, a criança e trazer esse sintoma também para o comportamento na escola. Se ela tem um ambiente saudável em casa, ela vai se comportar... É isso que eles levam em consideração, que ela vai ser uma criança saudável, uma mente saudável. Então, eles avaliam ali, os pais avaliam a criança, né? Eu sempre falo isso. Agora, aqui a escola tem muito bullying, né, gente? Sim. Eles praticam muito bullying aqui. Minhas meninas estudaram aqui. Nossa, foi assim, Mas entre uma os fase próprios bem colegas? difícil. Então, eu já tive que ir na escola para ter essa reunião lá e tentar entender o porquê. E eu passei, minha filha sofreu um bullying, ela foi agredida na escola por conta de colegas, né, de classe e tudo, que estudavam juntos e tal. E o que me deixou mais triste, muito mais triste, foi saber que era da mesma raça, da raça brasileira, que as amigas dela eram as americanas. E que as brasileiras, uma amiga brasileira é que agrediu ela. Que agrediu ela. Eu tenho muito E aí medo eu falei, de olha, das isso escolas daqui sintoma. Isso aqui é um sintoma triste que mesmo. acontece em casa, que acontece, exatamente. É por isso que é importante estar sempre orientando, Sim. né? Assim, sempre tendo essa conversa Sim. informal mesmo. Às vezes você vê uma situação, você começa ali a conversar com o filho e ali já você começa a orientar. Porque se você chamar o filho e falar, senta aqui, vamos ter uma conversa, você chamou pra briga. Eles não gostam disso. Você tem que aproveitar os momentos. Você viu um filme, às vezes o filho tá ali assistindo ou uma situação... Aí é onde você entra e começa ali a orientar, começa, né, a trazer questões que realmente eles vivenciam e que às vezes eles não sabem como lidar. Não sabem. Porque tudo começa na infância, né? Começa. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 15 anos. Então, eles não entendem que a gente que está com a maturidade, está na maturidade, quer preveni-los de passarem por situações que eles vão passar, óbvio, né? Mas que numa situação bem menos constrangedora, né? Então a gente quer sempre orientar, quer sempre proteger, né? Quer orientar porque a gente já sabe, eu já passei por isso, agora eu já tenho mais consciência, eu já estou segura, né? Então a maturidade, ela traz bons momentos que a gente pode orientar o nosso filho, mas... eles não querem ouvir isso. E assim, é interessante, porque a gente também passou isso com os nossos pais. A gente sabe que Mas que a diferença é que na nossa época a gente respeitava. Isso. A gente não questionava. Não. A gente ficava pé da vida. A Mas gente ai de você que fosse falar qualquer coisa para seu pai ou para sua mãe, diferente daquilo que ele estava orientando. Verdade. E hoje, e principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Os adolescentes, eles têm muita abertura, Muita liberdade. muito direito, É. muita liberdade. Verdade. É isso que nasceu uma nova sociedade agora aqui na América. E ai de a gente não colocar os nossos filhos nesse direcionamento, porque eles se sentem assim, fora do ninho, né? Exatamente, Por conta do comportamento que é completamente diferente. A cultura brasileira não é igual à americana, né? Então a gente tem uma difícil, diferença para se adaptar. Quando você tem filhos criados aqui, o seu filho tem quantos anos? Tem 10, mas ele veio pra cá, ele tinha 2 aninhos. Ah, então ele já foi também, tá no né, regime. criado no mesmo fluxo que os nossos filhos. Hoje em dia, a minha filha de 17 anos, ela tem muito pouco resquícios da cultura brasileira. Tem daquilo que a gente trata lá em casa no dia a dia, mas o geral, você olha pra elas e fala. A minha família sempre brinca, né? Parece uma americana.
Porque ela não tem mais nem... Até o jeito de falar, eu sou nordestina, então eu falo cantando. Ela não fala cantando. Não. Ela fala o português parecendo um americano que tá tentando falar português. Eu falo, gente, né? Como assim? Não tem jeito, Não é meu, não é meu. né? É, o Você ambiente, exatamente. Você vai pegando um pouquinho e você vai... Não, é incrível isso. Não tem jeito. Ana, Diga lá. em termos práticos, Sim. quais são os cuidados estéticos rápidos que podem impactar a autoestima e o bem-estar? Então, assim, a sua cliente vai lá na clínica, faz um procedimento e o que vem depois? Como é que você lida com essa coisa? Ah, precisa voltar, mas enquanto não tem esse retorno em casa, como é que é esse cuidado? Bom, eu sempre avalio da seguinte forma. A gente não pode oferecer só um tratamento ali. A gente tem que oferecer um além, né? Quando eu falo que trabalhar com mulheres 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais... É a fase que você mais gosta? Que é a fase que eu mais gosto, porque ela já está segura de si, ela sabe o que ela quer, ela já está independente financeiramente, ela já chega lá e fala assim, eu quero fazer microagulhamento. Eu falo, não pode. Né? E a gente avalia as E mudanças. ela não questiona, né? Não. Se você fala, não pode fazer Mas microagulhamento. por quê? Elas questionam? Questiona, ela fala, mas por que eu não posso fazer? As mais velhas. As mais velhas. As mais novas, elas estão com todos os hormônios, assim, a flor da pele, né? Estão todas funcionando ali, né? Mas quando a gente está lidando com a maturidade, ela já começa a sentir os sintomas. Então, ela já tem um pouco mais de medo de avançar em alguns tratamentos. Então, é ao contrário, a gente tem que introduzir para elas um protocolo que seja específico para aquele sintoma que ela está sentindo no seu próprio corpo. Então, eu falo, olha... Quando você se olha no espelho, como você se enxerga, né? Como você se vê? O que te incomoda? Então eu vou no ponto-chave dela, eu vou na dor dela, né? Então eu vou oferecer aquilo que ela precisa e aquilo que mais incomoda ela. Então eu vou adaptar o meu protocolo, eu vou chegar junto dela, eu vou fazer algo, né, que realmente traga esse resultado. Eu vou a fundo no resultado, porque às vezes o que eu poderia fazer na minha linha de pensamento, eu falei assim, não, eu vou fazer um estímulo de colágeno aqui, depois fazer um outro tratamento, fazer um laser aqui. Mas aí eu tenho que ver qual é a dor dela, primeiramente. Então eu escuto a minha cliente primeiro, porque a mulher madura, ela tem muitos conflitos. Não só conflitos mentais, mas biológicos também nesse corpo. Esse corpo está sofrendo uma metamorfose. Ele precisa de cuidado, um cuidado direcionado, um cuidado acolhido, né? Então eu vou acolher essa cliente, eu vou pensar ali realmente junto com ela qual é a necessidade e eu vou evoluir no tratamento. E tem muitos tratamentos avançados que eu faço, tratamentos até com microagulhamento robótico eu faço o Haifu. Como é isso, microagulhamento robótico? Você fica lá deitado, já quero ir lá um dia. Tem microagulhas, vamos fazer. Especial lá no espaço tecnologias, né? Eu trabalho com muita tecnologia. Então eu tento eu não sabia dessa tecnologia, não. Eu combino terapias, né? Eu trabalho com eletroterapia avançada, né? Então eu faço combinações ali que realmente vão entregar para ela aquilo que realmente trabalha na pele. O corpo a gente precisa, né, remanejar as células. Né? A estética está muito mais além hoje só do que uma limpeza de pele. Vai muito mais além. Só do que uma sobrancelha. Não, ela está em muito mais recurso. Recursos que não vêm só da tecnologia, mas vem também acompanhada de cosméticos. Cosméticos de alta rentabilidade, né? Profundos mesmo, que trabalham lá no reparo da célula. A gente precisa marcar um outro momento para a gente falar sobre isso, para entender um pouco mais dessa coisa da tecnologia. Eu sei que tem uma nanotecnologia, Nanotecnologia, nanomateriais, sim. Eu sei que hoje tem aí um peeling de fenol. Peeling de fenol, peeling de que eu sei que é mais indicado para médicos, talvez, né? Mas que tem resultados maravilhosos. Coisa, nossa, eu vejo uma médica, eu acho, dermatologista, ela não tá no Brasil, tá? Ela tá num daqueles países ali, acho que, não sei se é o Chile ou Peru, um lugar assim, próximo do Brasil. Cara, ela faz uns procedimentos de peeling de fenol que eu não preciso ainda, porque eu já tenho 50, né, Ana? Avalia aí como é que eu tô. Você tá bem, amiga. Tem uns a gente tem os sinais naturais, né? Eu acho o Botox legal, mas eu não vejo necessidade, eu não sinto atraída. De colocar... Ainda não me senti atraída, talvez, né? Vai ficar bom que eu vou ficar assim, mas eu não me sinto ainda atraída. Eu ainda sou muito da coisa mais natural. Sim. Mas eu acho bacana quem faz as suas escolhas.
Mas esse peeling de fenol, fiquei olhando e falei, gente, isso resolve o problema de autoestima de muita Nossa, gente. rejuvenesce 10 anos. Ele faz uma reprogramação celular, né? Gente, Usando o próprio organismo como parte do processo, não, que é o natural, né? Aquilo é incrível. Só que a química é exatamente destrói. aquilo ali. Tipo assim, é a fórmula da juventude, aquilo que a gente assistia em filmes antigos. A fórmula da juventude. Eu vi aí outro dia falando também que descobriram uma tecnologia, que isso é estética. Sim. Uma tecnologia que faz crescer o cabelo em 20 dias para quem é calvo. Meu Deus! Eu vi ontem, só que assim, eu não fiquei Com muito focada implante. em qual era o... Não é implante, Ana. Não é implante. É um creme, um negócio que você põe e o seu cabelo cresce em 20 dias. Meu Ou seja, Deus. isso vai resolver muito os problemas da... Como é o nome daquele? Calvície? Alopécia. Da alopécia. Eu não sei, né, se a alopécia, ela é... Que a alopecia, tem que- depois tem que cai, vários- ela não cresce mais. ela tem um algumas- caiu. tem uma A não doença ser que crônica. tenha, tem algumas crônicas que Uma não crônica, voltam, né? Mas tem síndrome. umas que... Né? Mas assim, eu fiquei e falei, gente do céu... Como que pode? É muita coisa, Daqui a uns demais. tempos, Meu quando você chegar na Deus, idade, você vai ser assustador. congelada. E daqui a 20 anos você pode ser descongelada e você tá lá de Queria novo. eu. Né? Do Já jeito quero que a congelar minhas células. do jeito que a tecnologia tá, né? Tá muito avançada. Mas assim, Ana, em termos práticos, saiu da sua clínica, do seu espaço, tem sempre um protocolozinho ali por trás? Tem, eu sempre passo. O segredo é o seguinte, olha, a manutenção home care. Manutenção home care, ela anda em conjunto com a prática clínica. Se você não tiver essa manutenção, essa mulher, ela sai dali, ela não vai fazer mais nenhuma outra coisa, né? Então, a gente vai acompanhar essa cliente até os 50, 60, 70 a mais dela. Porque o nosso papel como esteticista, como profissional da área, né, da beleza, é prevenir esse envelhecimento precoce. Se ele for precoce, você tem que prevenir. Você avaliou que ele está sendo precoce, quer dizer, o rosto dela de 40 tá com aspecto de 50, o de 50 com aspecto de 60, a gente já começa a trabalhar ali com recursos mais efetivos para recuperar esse rosto, esses sinais e prevenir que ela envelheça cada vez mais. E o home care é funcional, ele é necessário. Então, se eu faço um peeling, ela tem a manutenção do peeling. Se eu faço um procedimento de microagulhamento, ela vai ter uma manutenção, né, que vai colaborar com o recurso de recuperação da pele. Então, o processo que a gente faz na cabine é para degenerar e, às vezes, regenerar. Né? Quando a estética antiga trabalhava com a parte de degeneração, que é essa parte do peeling, que destrói toda a célula da camada da pele, para depois a pele se auto-recuperar, isso daí é um fato assim bem profundo, que só o médico pode usar, porque ele vai fazer o quê? Um peeling na camada mais profunda. Nós trabalhamos na camada superficial, no resurface. Ou seja, de repente fazer a manutenção desse peeling de fenol para que o resultado seja mais efetivo. Tem que manter, ela nunca mais vai ter aquela pele normalizada, nunca mais. Ela tem uma pele anormal, tá? Ela vai ter uma pele mais fina, sensível, vai sentir outros sintomas depois desse peeling profundo, né? Quando a gente faz um mais superficial, um tratamento mais superficial, a gente só lidera ali reativações das células que estão ali trabalhando normalmente na pele dela. A gente vai acelerar um pouquinho a substituição das células da superfície. Então a gente tira as células mortas, a gente trabalha numa prevenção de nutrição, né? Eu gosto muito de produtos que têm compatibilidade biológica, eu gosto muito de produtos que têm ali, que não provocam choques biológicos na pele, porque hoje a gente tem muita química nos produtos, né? Que são os produtos sintetizados. A gente trabalhando com uma área onde a indústria está buscando regenerar, ela vai buscar, né, na tecnologia cosmética, um ativo e um ingrediente, né, no caso, que beneficie a matriz da pele. O que é isso? Ela vai colocar componentes que são biocompatíveis. Gente, dá super certo. E dá para trabalhar muito na menopausa com cosmética bioativa, tá? Que são componentes que são similares às células da pele. Então a gente tem aí recursos maravilhosos para trabalhar, suplementação também, né, de, por exemplo, vitaminas, é muito importante a gente tomar fibras para trabalhar melhor com o intestino, né, melhora muito, beber bastante água. Eu sempre falo, bebe mais água, você tá bebendo, esquece de beber água, tá trabalhando. Você consegue identificar a pele que não Sim, está uma pele sendo seca. nutrida com água? Sim, porque o corpo ele fica ali dando sintomas, a pele descamando, a pele sensível, fragilizada. A gente sabe que já tem, né, uma predisposição, a gente vai envelhecendo, a pele vai
Gente, a pele vai mudando a textura, a pele vai mudando a resistência dela, né? verdade. Vai afinando, vai descamando, a Eu gente já vai sinto as envelhecendo, minhas vai mãos perdendo a muito mão. Eu já tenho uma também. mão envelhecida, né? Eu já Isso, sinto que a minha mão é tem que envelhecida, hidratar. mais envelhecida, mais ressecada aqui entre os Sim. dedos. Eu sinto que sempre... Eu até já fui no dermatologista para saber se eu tinha eczema. Sim. Não é eczema, mas eu tenho um ressecamento Sim, aqui, contínuo. né? Contínuo. Sim. Não tenho que eu use. Tem um segredinho, né? Toda mulher tem o seu segredinho. Eu tenho o meu segredinho. Ela é Mas, gente, é difícil É. você manter uma Muda, pele né? saudável. Sim, Claro, eu também não bebo água tanto quanto deveria, né? Mas é difícil manter uma pele saudável. sim. Verdade. Agora, Rose, quais são as práticas integrativas que você sugere para as suas pacientes, para que elas possam se cuidar sem se sobrecarregar? Atividades que elas possam fazer sozinhas ou acompanhadas de outras mulheres. O que se sugere mais de práticas integrativas, de atividades? A caminhada, a ginástica, yoga, que eu acho que é algo maravilhoso. A prática da respiração, o diário mesmo, a pessoa está colocando ali as suas emoções, o que ela está sentindo, o que está ruim, o que ela pode melhorar. Porque quando você coloca para fora, você traz toda a sua dor, toda a sua insatisfação, você coloca ali. E você não joga isso para outras pessoas. Porque às vezes a pessoa joga e depois ela se arrepende. Verdade. Só que ela jogou, não tem como voltar atrás. E se você tem essa prática, E se for para a pessoa errada, então... aí você arruma um problema. Ai, ai. E assim, atividades em conjunto, é saudável ter as amizades? Sim. Tem mulheres mais introspectivas, mas assim, você tem alguma sugestão de atividades em grupo para mulheres mais introspectivas? Por exemplo, vai tomar um café, vai visitar esteticista, né? Reunir com as coisas que ela possa amigas. fazer em grupo. Sim. Vai para eventos comigo, ir a CDLE na Câmara do Comércio. É ótimo. Isso aí, você ter um bom relacionamento, ter amizades que te geram momentos tranquilos, momentos agradáveis, dar boas risadas. Às vezes você se reúne ali, vamos sair, vamos tomar um café nós duas. Vamos. E às vezes você Adoro. sabe, Ontem mesmo nós ri fomos, demais, né? é gostoso. Onde a gente foi, Volta a gente levinha. passou quase a metade do dia juntas, eu e a Ana, que depois a gente vai contar o que é que vai acontecer. A gente tem pouco tempo ali, mas a gente vai contar. E a gente aproveitou para almoçar juntas para fazer Isso aí. esse momentozinho. Isso é ótimo. Combina em grupo. Trocar ideia. Vamos fazer um chá? Vamos tomar um chá? Vamos fazer um momento em casa pra gente estar compartilhando? Sim. Pijama party. Eu sempre costumo fazer no final do ano, com todas as minhas amigas, um ugly sweater. Todo mundo coloca um suéter mais feinho e tal, e a gente fica ali celebrando juntas. E é gostoso quando você começa a compartilhar suas experiências e você começa a ver que, poxa, não é só eu. Não é só comigo que isso acontece. Verdade. Não é só eu que estou passando pela fase da menopausa, dos fogachos. Não é só eu que tem aquele momento ali que às vezes eu quero ficar sozinha. Nossa, E eu tô você nessa, eu começa tô a se nessa fase, tá? identificar. Você Também. começa- Não, tô nessa fase, que às vezes eu quero ficar em casa sozinha. Não quer fazer nada. Quero descer, quero ficar lá na sala. Às vezes meu marido até acha estranho, porque eu digo, eu tô bem, não tem nenhum problema. Eu só quero ficar um pouco Mas não tem comigo nada mesma. de errado nisso, tá, Isadora? E sim. Isso é saudável. Quando você percebe que você quer ter aquele momento, tenha. É saudável. Quase sempre, ultimamente. Eu tô numa te fase entendo. assim que, sabe, eu quero ficar mais comigo, eu quero fazer as minhas coisas, eu tenho milhares de ideias o tempo todo, então eu quero colocar elas Isso é no bom. papel. Eu tenho ideias que já vem de bastante tempo, que eu coloco ali no papel e deixo em stand-by. E aí um belo dia eu encontro alguém ou alguém que tá, eu digo, nossa, Eu tenho esse projeto. tem um projeto que pode ajudar. Então eu gosto muito da minha companhia. Eu aprendi a gostar da minha companhia. Isso é Eu maravilhoso. saio sozinha, eu vou no cinema, eu vou no mall, eu vou almoçar, eu faço qualquer coisa sozinha. Desde sempre eu aprendi
a fazer as coisas sozinha. Isso é bom, Isadora, porque você está indo para um caminho do autoconhecimento e de maturidade. E você chegou a um ponto que você se sente bem com você mesma. Olha, Isso é muito bacana. descobri agora que Isso não é algo ruim, tá? positivo. Isso é positivo, Isso que não é é- muito positivo. É um pouco de autossuficiência, mas, por outro lado, é uma capacidade que a gente tem de não depender do outro para ser feliz. Eu sempre penso assim, eu gosto de estar com pessoas, mas eu não preciso estar com pessoas para fazer as coisas que eu gosto. Isso E eu venho percebendo que as minhas filhas, elas vêm no mesmo caminho. A minha filha do meio, a minha filha do meio, ó, eu me coloquei como filha agora, tá? Eu me coloquei Minha como filha do meio. minha filha do meio. A minha filha mais velha, ela cansa de ir para lugares sozinha. Outro dia não deu pra gente ir pra uma corrida. Aquelas corridas que você se suja todo de lama e tal. Ela foi, chegou lá, falou umas fotos, falei, foto. Minha mãe, eu arrumei uns amigos lá e fiz foto. A Maia também às vezes sai. Maia, vou dar uma volta ali no mall. Como assim? Aí minha mãe, vou sozinha. Pega a bolsinha dela, bota do lado, pega o ônibus dela, vai e volta tranquila. Do mesmo jeito eu também. Gente, eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque ela quer estar com ela mesma. Exatamente. E às vezes a gente vê nessa correria aí do dia a dia, Sim. nessa ansiedade aí, que as pessoas elas não têm um tempo com elas. Elas se preocupam com o outro, ela vê a grama do vizinho É, e menina. não vê a dela. E aí começa a gerar ansiedade. Por que que o outro tem? Por que que o outro faz? Por que que o outro é assim? E ela esquece de olhar pra ela. E hoje a gente está num movimento muito de Isso que não é bom. eu preciso mostrar para o outro. Então eu sempre preciso estar rodeada em ambientes onde existam várias pessoas. Hoje eu fico pensando assim, às vezes eu vou num evento, numa coisa, eu tiro foto. Mas eu esqueço de postar. Ou às vezes eu não tiro e falo, cara, todo mundo tirou foto, todo mundo colocou lá e eu não tenho foto para colocar. Sim. Porque eu tô muito mais focada ali no ambiente, nas coisas que estão acontecendo, do que mostrar pro outro. mostrar para as outras pessoas aquilo que eu tô fazendo. aí. Então acho que eu tô, né? Assim, Eu acho tô indo que- bem, né? Eu acho Tá. que você tá no caminho certo. Tô no caminho certo, né? Agora eu queria falar com vocês, assim, pra gente, infelizmente, terminar, né? A gente vai terminar, mas isso não significa dizer que a conversa acaba aqui. A Olha. gente vai ter outras oportunidades. Aguardem novidades para o final do ano. Tem vindo aí uma super ideia para marcar o primeiro ano do programa No Salto. Tá vindo aí. Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, dos projetos, dos atendimentos. Queria que a Paula falasse aí sobre o Expert 360, que é o evento que vai acontecer no dia 16 e que o programa No Salto vai estar lá fazendo toda a cobertura. Queria que ela contasse um pouquinho disso. E você, Rose, falasse sobre os seus atendimentos, como é que acontece, vocês dessem suas redes sociais para que as pessoas pudessem conhecer mais profundamente o trabalho de vocês. Ok. Bom, eu vou falar. Eu tenho esse projeto já, né, pronto, que vai acontecer agora no dia 16 de novembro, lá no Busy Group, que fica na cidade de Marlborough. É um projeto sobre educação continuada. Eu sou focada muito nessa questão da educação continuada. Então, nós vamos ter um formato completamente diferente de tudo que vocês já possam imaginar, que é um seminário que vai trazer uma informação acadêmica, tá? Então, eu tenho na parte da manhã alguns palestrantes, né? E na parte da tarde, todos os participantes vão ser direcionados para classes específicas. Então, a gente vai ter 5 classes, né? Que essas classes, elas são ministradas por donos de escolas. Então, a gente vai ter ali, no caso, a Ana Zavosdini Academy, posso falar, né? Sim, A claro. Nova Academy com a Andressa Spirelli. Nós vamos ter ali a Flávia Leal School como apoiadora. Nós vamos ter profissionais, um profissional vindo do Brasil para dar um tema bem exclusivo sobre lipedema, que são assuntos que estão bem altos. E é tudo muito novo Ou ali. seja, a lipedema, que hoje em dia tem sido um vilão, né? Isso. Para muitas mulheres, mexe muito com a autoestima. Também é assunto de estética. É assunto de estética, é um assunto que a gente faz um reparo, né? Em um tratamento específico para essas clientes que são portadoras, né, dessa doença, porque o lipedema e o linfedema é uma doença, tá? Uma doença inflamatória, uma doença de insuficiência circulatória. Então, a gente tem um profissional que é qualificado para isso, tá? Um fisioterapeuta, dermatofuncional, ele vai dar ali orientações para a área estética, né? Tanto da estética quanto da saúde, enfim. E isso daí vai ser um tema muito abordado dentro do seminário. Muito bom. Né? Muito Também bom. a gente tem a parte da recuperação da pele com a Andressa Beauty Glow.
e patenteada nos Estados Unidos, quer dizer, tem brasileira patenteando, né, protocolos nos Estados Unidos, desenvolvendo projetos. Temos também um projeto com a ONG, né, Movimento Lipedema, que a gente está apoiando. A gente vai ter uma classe de estética oncológica e galera da estética que não sabe um caminho, nós temos um caminho maravilhoso com uma empresa americana que vai ter ali uma representante, né, uma professora que está qualificada para passar as orientações de como trabalhar com pessoas que passaram pelo processo do tratamento oncológico. Temos ali também uma empresa de depilação, enfim. São 5 classes, assim, maravilhosas, sem contar o assunto da parte da manhã, que realmente é engajador. Então, vale super a pena participar, esse projeto é maravilhoso. Não, porque se as pessoas quiserem conhecer, elas vão ter que ir lá. Agora, deixa o Instagram seu, profissional, e do Expert 360. Então, é @AnaPaulaFacundo, estética, e @expert360. Vocês vão ali encontrar todas as informações e quem quiser comprar o ticket, pode clicar aqui que a gente vai entrar em contato imediatamente. Nós vamos deixar na descrição do vídeo. Vamos também deixar lá no nosso Instagram, tá? Na bio também, para as pessoas poderem comprar o ticket do Expert 360. Exato. E você, Rose, conta pra gente onde a gente faz para te encontrar em suas redes sociais. Então, pode estar acessando o meu Instagram, Psicanalista Rose, e tem também, pode estar me contatando pela bio, pelo meu telefone também, não sei se pode deixar aqui. À vontade. O telefone é 774-615-9984 e pode estar agendando uma terapia online. Se você quer se conhecer, quer saber quem você é, a sua identidade, conhecer as suas dores, trazer a consciência, elaborar, trazer a cura, me contar. Procura a Rose. Isso aí. Então, gente, mesmo com a vida corrida e os desafios da menopausa, cuidar de si mesma é essencial. Corpo e mente conectados fazem toda a diferença na autoestima e na qualidade de vida. E por hoje ficamos aqui com mais um programa No Salto, agradecendo essas duas maravilhosas por terem contribuído com a gente. Gente, fique atento ao nosso Instagram, No Salto USA, para o próximo episódio do programa No Salto. Bye!